Meus queridos irmãos, com muita alegria, que cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Que alegria poder mais uma vez compartilhar da palavra de Deus, a amada igreja, nesta noite. Digo sem nenhuma demagogia, que é sempre um prazer pregar a palavra de Deus a esta amada igreja, pois reconhecemos que os irmãos são amantes da palavra de Deus, né? São sempre atenciosos. Por isso, eu quero louvar a Deus pela vida de toda a igreja, em nome de Jesus. Mesmo assentado, irmãos, eu gostaria que você abrisse a vossa Bíblia comigo, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Pode permanecer assentado, para você ter maior conforto na leitura, até porque leremos 10 versículos desse capítulo 16. Deus abençoe o conjunto Brilho Celeste, que nesta ocasião louva ao Senhor, por mais um mês, e nós juntos estamos cultuando, junto com os amados irmãos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, irmãos, uma ministração bastante reflexiva nesta noite, à base desse texto sagrado. Capítulo 16 do livro de Atos, a partir do versículo 1, irmãos, nós leremos até o versículo de número 10. Creio que todos encontraram. Amém, irmãos? Isto diz assim, e chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando ia passando pela cidade, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, cada dia crescia em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava dizendo, passa Macedônia e ajuda-nos. Versículo 10 diz, e logo depois desta visão, procuramos partir para Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Amém. Queridos, o texto que ora lemos apresenta a segunda viagem missionária do grande apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo. Desta feita, quem estava com Paulo era Silas, muito conhecido por ser aquele que cantou e orou junto com Paulo na prisão na cidade de Filipos. Contudo, mesmo Paulo, muito bem acompanhado por seu amigo Silas,
Perceba que Paulo era consciente da necessidade de preparar uma nova geração para o trabalho de dias vindouros. E é por isso que, junto com Paulo e Silas, nós vemos nesse texto um jovem sendo convidado a fazer parte da agenda missionária de Paulo. Esse jovem não era um apóstolo, não era um profeta. Quem era esse jovem? Esse jovem era um discípulo que tinha por nome Timóteo. Hoje estamos pregando em um culto, denominado culto com os jovens. E esse texto apresenta um jovem em atividade missionária, sendo convidado por Paulo para fazer parte de sua agenda na segunda viagem missionária. O que tinha esse jovem que despertou a atenção de Paulo, a fim de o convidar para estar com ele nessa viagem missionária? Esse jovem possuía uma herança familiar. Você que manteve a Bíblia aberta irá perceber esta herança familiar que Timóteo herdou tanto da sua mãe, chamada Eunice, tanto da sua avó, chamada Lóide. Na segunda carta de Paulo, endereçada ao jovem Timóteo, ele lembra dessa herança quando diz assim a Timóteo: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que habita também em você. Então Timóteo era um jovem obediente à sua mãe e à sua avó, que em consequência disso herdou a fé tanto da sua avó, tanto da sua mãe. E é uma lição para os jovens nessa noite, uma lição bíblica. A Bíblia vai dizer também que Timóteo, como já dissemos, era um discípulo. Se você está com a Bíblia aberta, você pode acompanhar isso no versículo de número 1. Diz o texto que ali havia um certo discípulo, um jovem discípulo. E a expressão discípulo aqui nada mais é do que alguém que ouve a chamada de Jesus e se torna seu seguidor e seu imitador. Esse era o jovem Timóteo. Além do mais, Timóteo honrava a Deus. Inclusive, o próprio nome de Timóteo significa aquele que honra a Deus. Ele era um jovem que honrava a Deus com o seu caráter, com a sua conduta e com a sua fidelidade. Além do mais, eu achei muito interessante e importante esse adjetivo tributado a Timóteo, quando diz que ele era um jovem de uma reputação imaculada, tá? O texto que você acompanhou comigo diz assim que os irmãos da cidade de Listra dava bom testemunho do jovem Timóteo. Quando alguém perguntava sobre Timóteo, os moradores, os residentes dessa cidade diziam: ele é um jovem de bom testemunho. Timóteo é um jovem de boa reputação. Era a cidade que dava testemunho do caráter do jovem Timóteo. As pessoas admiravam da qualidade e do caráter de Timóteo, porque ele era um jovem que honrava a Deus. Ele era um jovem que despertava aos elogios da sociedade, bem como dos irmãos da igreja. Uma vez esse jovem, tendo essas qualidades, foi então chamado para o ministério. Foi chamado pelo próprio apóstolo Paulo.
O texto que você leu comigo está no versículo 3, que diz assim: Paulo quis que esse jovem fosse com ele. Eu estou falando de Paulo, o maior apóstolo que já pisou nessa terra. Paulo, em companhia de Silas, quis que Timóteo, o jovem Timóteo, fosse com ele nesta viagem missionária. E isso denota o caráter do jovem Timóteo, que foi chamado para o ministério. Quando Timóteo escreve aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 17, ele diz: meu filho amado Timóteo, que em tempos futuros transformou-se em mensageiro de Paulo. E alguns teólogos acreditam que Timóteo foi um dos sucessores de Paulo em algumas igrejas. Paulo ensina Timóteo a liderar. É provado pelas escrituras que Timóteo liderou uma das maiores igrejas da Ásia, a saber, a igreja de Éfeso, uma das maiores igrejas. Quem pastoreou essa igreja foi Timóteo, um jovem que tinha um caráter reconhecido pela sociedade, pela igreja, e que foi convidado pelo apóstolo Paulo a fazer parte do seu ministério, e em tempos futuros tornou-se o pastor da igreja de Éfeso. É por isso que você vai ver duas cartas de Paulo, escrita a quem? A Timóteo, o filho na fé, que se tornou um pastor, que se tornou um obreiro na igreja de Éfeso. O que me encanta nesse texto, irmão, depois de fazer essa síntese tão simples do texto sagrado, é que depois de ter essa ordem de quem iria, de quem não iria para a segunda viagem missionária, os apóstolos começaram então a definir as rotas missionárias, para saberem onde pisariam, onde passaria para pregar o evangelho. Muitas expectativas. Imagine só você traçando uma rota para fazer uma viagem. Tenho certeza que Paulo preparou a sua bagagem, fez um planejamento missionário, quem sabe em um papel, quem sabe ele por meio de uma escrita, ele teve um plano definido para passar por ele, para caminhar por ele. Mas, contudo, nós vemos uma manifestação do Espírito Santo aqui nesse texto. Por que não dizer duas manifestações do Espírito Santo? Imagine só, você tudo preparado para sair, você com uma bagagem preparada, com a rota definida, você vai lá hoje no GPS, né? Você define a rota, o tanto de quilômetros, o tanto que você vai gastar, mas de repente quem resolve falar é o Espírito Santo. No auge dessa expectativa, no auge de toda essa organização, tudo planejado, quem resolve falar é o Espírito Santo. E aqui, a partir daqui, eu apresento algumas lições reflexivas a vós outros nesta noite, principalmente aos jovens. Uma das coisas que eu aprendo nesse texto, meus queridos irmãos e irmãs, nesta noite, é que nem todo impedimento é do diabo. É a primeira coisa que eu apresento a vocês. Nem todo impedimento é do diabo. Porque é comum, quando fala de obstáculo, fala de impedimento, nós relacionar isso ao diabo, relacionar-se aos oponentes e aqueles que são antagônicos à obra de Deus. Mas quando lemos esse texto, nós temos uma outra perspectiva quando nós falamos de impedimento. Por quê? Se você manteve a Bíblia aberta, irá acompanhar comigo. Porque o texto diz claramente de uma dupla proibição. O texto é claro quando fala de duas manifestações de impedimentos. Duas manifestações de impedimento. Quem impediu não foi o diabo, não foi o homem, mas quem impediu, está no texto que você leu, foi o próprio Espírito Santo. O próprio Espírito Santo impediu, pois o texto no versículo 6 diz assim, acompanhe na sua Bíblia:
foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando eles foram impedidos de anunciar a palavra na Ásia, a companhia missionária estabelece uma outra rota. Entendendo, o Espírito Santo impediu de nós ir para a Ásia, então vamos estabelecer uma outra rota, uma outra linha de passagem. Diz a Bíblia, mas, está no texto, versículo 7, o Espírito de Jesus Cristo não lhe permitiu também. Perceba pelo menos duas rotas impedidas, não pelo diabo, nem pelo homem, nem pelo mundo, mas pelo próprio Espírito Santo de Deus. Em termos bíblicos, pelo próprio Espírito de Jesus Cristo. O que você quer dizer para nós hoje? Eu disse que seria bem reflexivo, porque quando você analisa contextualmente o livro de Atos, irá perceber que Atos não são só atos dos apóstolos, mas são atos do Espírito Santo de Deus. Em Atos 2, em Atos 8, em Atos 13 principalmente, você vai ver o Espírito Santo falando, você vai ver o Espírito Santo enviando as pessoas a fazer missões. Está na sua Bíblia em Atos capítulo 13, versículo 2, disse o Espírito Santo: apartai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. Você vai ver o Espírito Santo fazendo o quê? Enviando, falando, direcionando. O caráter do Espírito Santo, segundo Jesus, é que ele é livre para fazer o que ele quer fazer na obra de Deus. É por isso que Jesus, ele foi muito claro quando diz assim: o vento sopra onde quer, ninguém ouve a sua voz, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Atos dos Apóstolos é o livro onde o Espírito Santo é livre para enviar, só que ele também é livre para impedir. Os atos do Espírito Santo inclui também impedir. O mesmo que diz em Atos 13, vai, em Atos 16 ele diz, fica, porque ficar também é direção. Em Atos 8, Atos 2, Atos 13, ele diz, vai, mas em Atos 16, ele diz, fica. O impedimento de Atos 16 é do próprio Espírito Santo. E as lições para nós, Deus? Aplica a mensagem para nós. Eu aplico para vocês. Nós não temos o Espírito Santo só para nos mandar fazer. Nós temos o Espírito Santo para nos impedir de fazer também. Vou repetir. Nós temos o Santo Espírito de Deus para nos mandar fazer, mas temos o Santo Espírito de Deus para também nos impedir de fazer. Quem está cheio do Espírito Santo entende o vai, mas também entende o para do Espírito Santo. Paulo era tão cheio do Espírito Santo, Paulo era tão cheio do Espírito Santo, o suficiente para ser impedido pelo próprio Espírito Santo. Paulo era tão cheio do Espírito Santo a ponto de ser impedido pelo Santo Espírito. Paulo estava dizendo, sou cheio para ir, mas também sou cheio para ficar. Eu estou sob o comando do Espírito Santo. Eu estou cheio para ir, mas também estou cheio para ficar. Ninguém impede quando Deus quer impedir. Eu vou repetir, porque nós sempre dizemos, ninguém impede quando Deus quer agir. Verdade, inclusive é bíblico. Ninguém impede quando Deus quer agir, mas também ninguém impede quando Deus quer impedir. E com Deus, meus queridos irmãos, é diferente, quem sabe, do crescimento de uma criança, fisicamente falando, que na medida que ele vai crescendo, ele vai se tornando mais dependente e vai se separando do pai. A minha filha está aí, quanto mais ela cresce, mais independente ela fica e mais distante ela vai ficando, porque ela se torna mais independente. Mas com Deus é diferente. Quanto mais nós crescemos na graça, quanto mais nós crescemos com Deus, mais dependentes ficamos dele.
mais dependentes ficamos da mão dele, dizendo: Senhor, me guia, porque eu preciso receber o comando do céu. Aleluias. Nesse caso, meus queridos irmãos, impedir aqui é avançar na obra de Deus. Aleluias. Nesse caso aqui, impedir é avançar na obra de Deus, porque tem pessoas que pensam que está avançando quando está andando. Quem anda fora da direção de Deus não está avançando, está atrasado. Mas quem está impedido sob o comando de Deus não está atrasado, mas está avançando na obra de Deus. E bom que vocês entenderam a palavra de Deus nesta noite, porque existem inclusive jovens que espera, e tem alguém que diz assim: está atrasada, está atrasado, o tempo está passando, mas você está debaixo do impedimento de Deus. E quem é impedido por Deus não está atrasado, mas está debaixo de um propósito. Quem está impedido por Deus não está atrasado, mas está debaixo do propósito de Deus. Oh, aleluias. É por isso que você está entendendo o que eu estou querendo pregar nesta noite, que existem situações em que não deu certo, Deus impediu. Teve negócio que você foi fazer que não deu certo, aí alguém disse: você ficou atrasado. Não, você não ficou atrasado, porque quem é impedido pelo Espírito Santo está sob avanço, está avançando, está avançando, está avançando, está avançando. É por isso que alguém às vezes diz: mas aquele tal relacionamento do jovem não deu certo, Deus impediu, fiquei para trás. Não, você não ficou para trás, você não ficou atrasado, você está debaixo da ordem de Deus, e você está avançando, porque está debaixo de obediência. E nós crentes, nós precisamos entender isso, que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para ir, mas também para ficar quando Ele manda para ficar. E Deus ouviu a sua oração na virada do ano, que você dobrou os joelhos nesse santuário e diz assim: Senhor, guia a minha vida no ano de 2025. Deus ouviu aquela oração que você ficou aqui 18 minutos orando ao Senhor, dizendo: Deus, guia a minha vida, guia os meus relacionamentos. E Deus está dizendo nesse início de ano: eu vou guiar. Se for preciso, eu abro porta, mas se for preciso, eu fecho porta também. Eu impelo, mas também eu impeço. Mas tu estarás sob o meu comando, sobre a minha obediência, sobre o meu propósito. Quem está crendo nessa palavra nesta noite, Deus, aleluias, vai começar a mexer nas suas rotas nesse ano de 2025. Eu vou repetir no nome de Jesus Cristo: Deus vai começar a mexer nas suas rotas nesse ano de 2025. E alguém vai dizer assim: mas tu estás atrasada, tu estás atrasado. Não, eu não estou num atraso, eu estou na dependência de Deus. Se Deus mandou ficar, eu vou ficar. Se Deus mandar avançar, eu vou avançar. Quem está sob o comando de Deus não fica atrasado, não fica parado, mas está avançando, descansando na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Jovens, permita que Deus mexa nas suas rotas esse ano de 2025. Permita Deus dizer para vocês sim, mas permita Deus dizer também não. Você traçou uma rota. Diz o texto, irmãos, olha aí para o texto. Diz o texto no versículo 7: e quando chegaram a Mísia, intentavam ir. E a palavra intentar aqui é colocar força, é posicionar, é dizer: está tudo planejado. Mas aí entra mais uma vez o Espírito de Jesus dizendo: mas Ele não permitiu. Se não permitiu, está tudo preparado, mas eu vou ficar sob o comando de Deus. Aleluia. O Espírito Santo que agiu na vida de Paulo está aqui nesta noite também. O Espírito Santo que agiu na vida de Paulo trazendo impedimento, ele está aqui nesta noite também. Ele impele, mas também ele impede. Ele manda avançar, mas também ele manda parar, recuar. Fica. Eu preciso dos impedimentos de Deus na minha vida. Eu não aceito e não podemos admitir impedimento do diabo, mas os impedimentos de Deus na minha vida eu quero, irmãos.
Será que tem mais alguém que quer aqui nesta noite? Aleluia. Deus está ouvindo você, levanta a mão, tá? Você quer os impedimentos de Deus na sua vida? Deus está vendo você fazer esse compromisso. Deus nesta noite está dizendo: assuma o compromisso comigo, que tu não ficará perdido nos comandos, tu não ficará perdido nas rotas que eu vou estabelecer para a tua vida. Receba a graça de Deus aqui nesta noite. Muitos livramentos, irmãos, vêm sob os impedimentos de Deus. Muitos livramentos vêm sob os impedimentos de Deus. Às vezes você nem sabe. Você estava para fazer aquele negócio, alguém diz: não deu certo. É Deus que colocou a mão dizendo: não, eu estou vendo lá na frente. Aleluias, aleluias. Eu estou vendo o seu amanhã, aleluia. Você preparou uma rota para esse ano de 2025, aleluia. E quem sabe que tem coisa que não vai dar certo. Não vai dar certo, é expressão nossa, mas para Deus é impedimento para te proteger, para te dar graça. Mas tu verás que Ele te dará direção, Ele te dará proteção nesse ano de 2025. Receba essa palavra no nome de Jesus Cristo. Quando Deus, é o segundo ponto que eu aprendo, quando Deus impede, é porque Ele tem uma nova direção para dar. Uma coisa, irmão querido, Deus falou assim: eu te impeço, fica aí. E Morromeu, eles ficarem parados, com a mesma atenção que vocês estão dando. Mas diz a Bíblia que o Espírito Santo impediu deles ir a lugares que eles queriam. Mas durante a noite Paulo teve uma visão, aleluia. E naquela visão tinha um homem que dizia lá da Macedônia, que dizia: passe a Macedônia e ajuda-nos, aleluia. A orientação de Deus não é só negativa, mas também é positiva. Ele impede, mas ao mesmo tempo Ele impele. Ele impede, mas também Ele impele, aleluias. Uma direção lhe é proibida, mas outra direção se abre para Paulo e para os seus companheiros. E enquanto Paulo descansava na orientação de Deus, Deus deu uma visão para ele à noite de um homem que gritava: passa a Macedônia e ajuda-nos. É o Espírito Santo que impediu, agora está impelindo. O que é impelir? É fazer avançar, pôr em movimento, agitar, levar. O Espírito Santo que faz ecoar também fará Paulo avançar em outra rota, em outro caminho. Entenda que Deus que impede da nova direção. Avançar dentro das direções de Deus, aleluias, é a melhor coisa que alguém faz. Sabe o que Paulo nos ensina, irmãos? Que quando Deus manda parar, ele fez o que? Ele foi descansar. Ele foi descansar. Por isso que Deus deu uma visão para ele. Ele descansou. Ele descansou. Foi à noite a visão que ele teve. Ele descansou em Deus. Deus me impediu, então eu vou ficar sob a orientação de Deus. Eu vou esperar. E quando ele espera, Deus de noite dá uma nova direção para ele. Grave o que eu vou dizer: Paulo dorme impedido e acorda impelido. Paulo dorme impedido, mas acorda impelido para uma nova direção. Aleluia, Jesus está aqui nesta noite. Descansou na vontade de Deus, Deus deu uma nova rota. O problema é que alguém não descansa na vontade de Deus. O problema é que Deus fala assim: espera, mas alguém quer logo criar uma rota. Deus fala assim: espera, alguém quer logo criar uma alternativa, um escape. Mas Paulo descansou. E quando ele descansa, Deus diz: eu vou te colocar em movimento, eu vou te fazer avançar. Eu tenho uma nova direção para a tua vida, Paulo. Nos seus comandos, no seu plano, a direção era para cá.
Em outro plano, a direção era para cá. Mas agora eu tenho uma nova direção para você. Mas agora você vai desfrutar de milagres. Paulo, agora vocês vão desfrutar de poder sobrenatural. Paulo, agora vocês vão desfrutar de missões com poder e com algo sobrenatural na vida de vocês. Juventude, ouça o que Deus está dizendo por meio da sua santa palavra nesta noite. Quando Deus impede, é porque Ele quer te dar uma nova direção. Aquilo que não deu certo na tua vida, não fique atrelado àquilo que não deu certo. Descansa em Deus, moço. Moça, descansa no Senhor, que enquanto você descansar, Deus te dará uma nova rota, Deus vai te dar uma nova direção, Deus vai te impelir, e você vai ser impelido sobre o comando do céu. Mas pelo amor de Deus, descansa na sombra do Onipotente, descansa em Deus, aleluia. Aquele que impede também impele. Ele é um Deus não só negativo, mas é o Deus positivo, que dará-nos direção no nome de Jesus Cristo. Eu creio que tem pessoas aqui que estão recebendo essa palavra com teor profético nesta noite de domingo, que para o ano de 2025 Deus vai criar rota, Deus vai criar comando na tua vida, na tua família, nos teus relacionamentos, nos teus estudos. Mas eu só sei que tu andarás debaixo da direção do Deus Todo-Poderoso, que conhece a tua vida. Aleluias. Só desfruta, irmãos, de direção quem tem o Espírito Santo aqui dentro, ó. Tem 3 dimensões do Espírito Santo na Bíblia, grave isso aqui. A primeira dimensão do Espírito, ele fica conosco. Olha aqui, conosco, do nosso lado. Para quê? É quando nós não éramos crente, ele nos convencia. Diz a Bíblia que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça, do juízo vindouro. Ele ficava aqui convencendo o homem do pecado. É a primeira dimensão. A segunda dimensão diz a Bíblia que ele viria sobre toda a carne. Ele fica aqui, ó, em cima. Aconteceu isso no dia de Pentecoste. O Espírito Santo veio sobre todos que estavam ali. Mas existe a terceira dimensão, que eu creio que nós estamos desfrutando nesta noite, que ele já não está do lado, nem está aí de cima, mas Jesus falou assim: ele estará dentro de vós. Ele estará dentro de nós. Me explica, Edilson, o que você quer dizer? Do lado ele convence, em cima nos usa, mas dentro ele nos dirige, ele nos guia, ele nos faz a chegar. Só quem tem o Espírito Santo de Deus dentro de si sabe o que eu estou dizendo nesta noite. Que frequentemente, irmãos, ele nos levará para lugares que nós não desejamos. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi enviado para onde, irmão Romeu? Para o deserto. Que amigo é esse, pastor Pedro, que envia, que leva-nos para o deserto? É um amigo, Espírito Santo. Frequentemente ele, irmã Irani, vai nos levar para lugares que nós não desejamos. Mas é melhor estar com Deus no deserto do que com o diabo no pináculo do templo, irmãos. Aleluia. Aleluia. Ele está dentro de você, irmã. Ele não está só do lado, ele está dentro de você. Ele te consola nesta noite, ele te guia, ele dirige os teus passos. É por isso que você sente a presença dele aqui. Quem pode levantar a mão para cima e glorificar Deus aqui? Está lembrado do dia que aquele negócio não deu certo? Está lembrado do dia que tu foi para fazer o negócio não deu certo? Fui eu que impedi, diz o Senhor, porque para te dar livramento eu te trouxe impedimento. Mas tu verás a minha direção sobre a tua casa. Receba nesta noite essa graça que Deus faz descer sobre esse santuário. Deixa eu falar o que Deus coloca no meu coração. Deus vai honrar, pastor Pedro, aleluia, o dia que alguém honrou, aleluia, o dia que Deus falou não.
Aleluias. Deixa eu repetir, aleluia, isso que não está no meu sermão, aleluias. Deus vai honrar alguém aqui que honrou a Deus o dia que ele falou assim: não, para, fica. Alguém do seu lado disse: não deu certo, mas você manteve com a verdade, você manteve com o caráter. Deus vai te honrar, e enquanto você descansa nele, Deus te dará uma nova direção, uma nova rota para a tua vida. Eu creio que Deus está falando com alguém nesta noite. Receba a graça de Deus, receba a autoridade do céu, juventude, irmãos e irmãs, receba nesta noite, no nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo. Ele impede, mas também impele. Eu quero os impedimentos de Deus, eu quero também os impelimentos do Espírito Santo. Tem muita gente dizendo para você: não está dando certo, né? Não deu certo. Mas hoje tu vai descer essa rampa dizendo: não é questão de não dar certo, é que eu estou debaixo dos impedimentos de Deus, que me traz proteção para a minha vida. Eu estou na rota e no comando do céu. Aleluias, 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 aleluias. Eu tenho que terminar, aleluias, dizendo que as direções de Deus têm propósito, irmãos. As direções de Deus têm propósito. A invasão da Europa certamente não estava, irmão Romeu, na mente de Paulo. Paulo queria ir para a Ásia. A Europa não estava na mente de Paulo, não estava na agenda dele, mas quem cuidava da agenda de Paulo era o Espírito Santo. Quem cuidava da agenda de Paulo era o Espírito Santo. Na agenda dele estava escrito assim: Ásia, nós vamos para o continente asiático, mas do Espírito Santo estava assim: é Europa, é lá que eu quero te levar, Paulo, anda sobre a minha agenda. A obra missionária não foi para o Oriente, mas foi para o Ocidente. A história das civilizações ocidentais foi decisivamente influenciada pela escolha divina. Até hoje muitas nações orientais estão obscuras quanto ao Evangelho, mas o Ocidente foi impactado pelo avivamento, irmãos. Olha aqui. Ah, que bom que você deu glórias a Deus. Para onde que Paulo foi? Paulo foi para a Europa. Nesse texto aqui da visão que Deus deu para ele, ele foi para as regiões europeias. E esse avivamento chegou aqui no Brasil. Foi por causa do dia que Deus impediu um apóstolo, mas deu a ele uma nova visão. A Europa foi sacudida pelo Evangelho. Tempos e séculos posteriores, levanta John Wesley na Europa, levanta também Spurgeon na Europa. Esse avivamento foi para Chicago, foi para Califórnia, foi para Los Angeles, na Rua Azusa. Chegou também no Brasil, em Belém do Pará. Chegou aqui em Alto Rio Novo. Por que chegou aqui? Porque lá atrás Deus tem avanço nos impedimentos de Deus, minha serva, aleluia. Quem está impedido está avançando, desde que esteja impedido por Deus, aleluia. Haverá avanço na obra de Deus, aleluia. Haverá avanço na obra de Deus, nem que seja, Deus, é necessário impedir alguns passos, mas Deus fará a obra avançar da agenda dele, do jeito dele. Fique tranquilo, que na direção de Deus, Deus abre mais porta. Se você ler a sua Bíblia que está na sua mão, você vai ver que Deus inicia impedindo, não vai, mas depois Ele começa liberando o comando, vai. E quando, irmãos, estamos no comando de Deus, Deus começa a abrir portas dentro da porta que Ele abriu.
Porque diz a Bíblia que Paulo chegou em uma das cidades que havia lá uma mulher, aleluias, ela se chamava Lídia, vendedora de tecido de púrpura. E diz a Bíblia, que está escrito no versículo 14 desse capítulo: o Senhor lhe abriu o coração, aleluia. O Deus que começa impedindo, irmão Wagner, agora dá Paulo uma visão abrindo portas, abre o coração da irmã Lídia, e lá na frente prenderam Paulo. Só que quem está no comando de Deus desfruta de portas abertas. Deus olhou do céu dizendo assim: Paulo está no meu comando, e quem está no meu comando não fica por detrás de uma porta fechada. Eu vou mandar um terremoto, aleluia. Enquanto Paulo e Silas cantavam, diz a Bíblia que veio um terremoto e fez o quê? As portas se abriram, as portas se abriram, porque quem obedece o impedimento de Deus terá portas abertas quando ele fazer o impelir. Se coloque de pé comigo nesta noite. Quero orar para os jovens. Vem cá na frente, meus filhos, aleluias. Vem cá na frente, aleluias. Desde que você venha com comprometimento, aleluias. Ah, irmão Edilson, eu não quero. Eu penso que eu prefiro ficar do meu jeito mesmo. Tá bom assim, ok, nós vamos te respeitar. Mas aqueles que querem receber nesse ano de 2025, irmãos, nós não podemos brincar de pregar. Você sabe disso. Eu não faria isso de maneira nenhuma. Estamos num altar de Deus, a igreja que é noiva do Cordeiro, a igreja que é santa. Nós não podemos brincar de pregar, é claro que não. E eu digo com muito temor na minha alma nesta noite, leva muito a sério o que eu estou pregando nesta noite, que Deus testificou ainda essa tarde ao meu coração. Estava nos meus planos, pastor Pedro, de orar por esses jovens. E para quem mais quiser vir, você pode ficar à vontade para vir até a frente também. Eu só quero orar por você e para aqueles que hoje, nesse ano que se inicia, hoje nós estamos no dia 5 de janeiro, já passamos 5 dias deste ano de 2025, mas eu quero orar nesta noite para aqueles que quer fazer um compromisso com Deus, de dizer assim: eu aceito os teus impedimentos e também aceito o teu impelimento. Você vai desfrutar de alguns impedimentos de Deus. Talvez você nunca ouviu alguém pregar isso. Sempre a gente fala: não, meu impedimento do diabo. Eu não estou falando de impedimento do diabo não, tá? Impedimento do diabo nós repreende, tá? Eu estou falando de impedimento de Deus. Quem entendeu isso, irmão? Levanta a mão assim no nome de Jesus. Amém. Impedimento de Deus, mas também impelimentos por parte de Deus. O Deus que te impede também te impele. Está aqui várias moças e rapazes. Eu estou falando muito sério com vocês, hein? Muito sério. Está aqui uma adolescente, ó, que se compromete também, né? Amém? Está aqui os varões, os jovens. Está ali as moças. Aleluia. Vocês creem no que eu estou pregando nesta noite? Levanta a mão assim no nome de Jesus. Eu quero orar por vocês, orar por esta igreja, aleluias. E grave o que eu estou dizendo, haverá dias na sua vida que alguém vai dizer assim: né, não deu certo. Lembra do que eu estou pregando nesta noite. Você vai dizer: eu estou debaixo do comando do céu. Moças, Deus, espere em Deus, aleluias. Espere em Deus. Eu sei que vocês estão vivendo uma fase decisiva, muito importante. Jovens, fase decisiva de estudo, de casamento, de relacionamento. Esteja sob a direção de Deus, senão vocês sofrerão consequência por toda a vida de vocês. Aceite os impedimentos de Deus. Eu estou pregando aqui nesta noite, irmão, mas Deus já me impediu de fazer muita coisa. Na minha juventude, com meus 14, 15, 16 anos, Deus me impediu. Hoje eu sei que foi impedimento de Deus, mas o Deus que me impediu me impeliu também, aleluia, a fazer a obra dele. E hoje eu estou pregando aqui para vocês. Feche teus olhos. Igreja, por favor, vamos usar a autoridade que vocês têm. A igreja, irmão, tem uma autoridade tremenda. Vocês não imaginam o quanto da autoridade. Irmã do ciclo de oração, eu gostaria muito que vocês levantassem as mãos para esse grupo seleto aqui no nome de Jesus. Vocês têm sim, a igreja representa muita autoridade na Bíblia Sagrada.
Obreiros, me ajude. Pastor Pedro, estenda as suas mãos. O Senhor é o nosso pastor. Vamos orar para esse grupo aqui que está condensado a esta vontade da palavra nesta noite. Feche teus olhos, jovens. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, que agiu na vida de Paulo, Espírito Santo que agiu na vida de Timóteo, aquele jovem que estava lá também, meu Deus. A igreja está de mãos levantadas, meu Deus, a igreja do Senhor. Os obreiros, meu Deus, estão de mãos levantadas, meu Deus. Eu oro nesta noite para esses que estão fazendo compromisso, que estão levando a sério o que foi pregado nesta noite. Cumpra, meu Deus, na vida deste conjunto, na vida desse seleto grupo e dos que estão à frente, os teus impedimentos, mas também os teus impelimentos. Haverá vezes, meu Deus, desse ano que o Senhor vai impedir, mas também haverá dias que você vai impelir, o Senhor vai impelir, fará-os avançar. Oh meu Deus, eu creio no que eu estou pregando nesta noite, senão não teria coragem de pregar. Meu Deus, eu oro no nome de Jesus Cristo, meu Pai, esses jovens, esses moços, essas moças, meu Pai, nas tuas mãos nós entregamos nesta noite. Toma conta, meu Deus, dessas meninas, desses rapazes, meu Pai, toma conta, Jesus. Nós não vamos perder, meu Deus, para as rotas mundanas. O inimigo já tem traçado muita rota para fazê-las perder no caminho, para fazê-las ficar perdidas no caminho, para fazê-los ficar perdidos no caminho. Mas o Senhor dará comando, o Senhor dará direção, meu Deus. A igreja está sentindo essa presença aqui nesta noite. Oh, rebai, do rebaço que nefácia. Emai, tu que nihaya, súbia. Vai abrindo os caminhos, meu Deus. Vai abrindo os caminhos, meu Deus, para esses, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, vai dando comando, dando direção. Mas nós cremos nos teus impedimentos, que nos dará proteção. É no nome de Jesus, Pai, que nós hoje declaramos, meu Pai, que fique gravado, meu Deus, o nosso compromisso com o Senhor, de aceitar os teus impedimentos e os teus impelimentos e descansar na tua vontade. Quem creu na palavra pregada pela última vez, levanta a mão e glorifica ao santo nome de Jesus. Podeis retornar, meus filhos, para os vossos lugares. Muito obrigado. Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Está aqui o João. Vou passar para o pastor Pedro, que ele vai.